Vários resultados do nosso curso envolvem variedades com bordo, como, por exemplo, resultados relacionados com as propriedades do grau de uma aplicação diferenciada entre variedades da mesma dimensão. Vamos ver agora a definição de uma variedade com bordo. Inicialmente, veremos a definição de semiespaço. Um semiespaço de Rn, ou n semiespaço, é simplesmente um subconjunto de Rn tal que os pontos cumprem que lambda de x é maior ou igual do que zero, onde lambda é uma transformação linear, tá? Em particular, se lambda é a transformação linear identicamente nula, temos que o H, o semiespaço, vai ser todo Rn. E daí, Rn é um semiespaço, por definição. Em esse caso, é definido o bordo de H como sendo o conjunto vazio, tá? Se a gente considera uma aplicação linear lambda de Rn em R que não é identicamente nula, então H é um semiespaço próprio e definimos o seu bordo como o núcleo de lambda, tá? Por exemplo, se a gente considera lambda como sendo igual a x sub 1, então, nesse caso, o nosso semiespaço H seria simplesmente o conjunto dos vetores de Rn tais que x sub 1 é maior ou igual do que zero, e o borde de H seria o conjunto dos vetores de Rn tais que x sub 1 é zero. Tá? Então é bastante simples. No caso em que a nossa aplicação linear lambda não é identicamente nula, então aí o H é um semiespaço cujo bordo é simplesmente o núcleo da aplicação linear. Tá. É uma variedade sem bordo, tá? Vamos tentar definir variedades com bordo. Uma variedade sem bordo, a gente já sabe como é o contradomínio de uma carta local. É sempre um subconjunto aberto de Rn, onde n é a dimensão da nossa variedade. É uma variedade com bordo, o contradomínio de uma carta local é um subconjunto aberto, mas agora não vai ser de Rn, mas de um semiespaço de Rn. Tá? Por exemplo, um semiespaço seria uma variedade com bordo. Tá? Aí, se vocês consideram o nosso exemplo da transparência anterior, em que H é o conjunto de pontos em que a primeira coordenada é maior ou igual que zero, aí vamos ter uma carta local, tá? Que vai ser simplesmente a identidade. Tá? E H, de fato, é um modelo de variedade com bordo. Como Rn é um semiespaço, uma variedade, como foi definida até agora, é também uma variedade com bordo. Claro, com um bordo vazio. Mas, em particular, toda variedade, por definição, também é uma variedade com bordo. E algo que podemos dizer agora é que provavelmente vocês já conhecem variedades com bordo, porque aparecem em todas as versões do Teorema de Stokes. Tá? Se vocês têm o Teorema de Stokes, que aparece no curso de Geometria Diferencial, é que a integral é um teorema que determina o valor da integral de uma forma diferencial no bordo de uma variedade como integral da diferencial da forma na variedade. Tá? E tem umas versões, tá, que são deduzidas todas dessa fórmula aqui, que aparecem frequentemente nos cursos de análise e nos cursos de cálculo. O teorema de Green, o teorema da divergência, ou mesmo a fórmula integral de Cauchy, que vocês podem encontrar nos cursos de uma variável complexa. Vamos dar a definição de variedade com bordo. Dissemos que um espaço topológico X é uma variedade com bordo de classe CR e dimensão K se existe uma cobertura aberta, o sub I, do nosso espaço topológico X,
é uma família de homeomorfismos entre os abertos da cobertura e os VSUBI que vamos explicar agora. Então, quais são as condições que devem ser satisfeitas pela família de homeomorfismos? A primeira é que os contradomínios são subconjuntos abertos de K-semi-espaços para todo I. Se vocês aqui consideram abertos de RK, então teríamos simplesmente a primeira parte da definição de uma variedade sem bordo. Quando a gente substitui abertos de RK por abertos de semiespaços, a gente tem a primeira parte da definição de variedade com bordo. E a segunda parte é que as aplicações de mudança de coordenadas entre cartas locais são CR de fiomorfismos entre subconjuntos abertos de K semiespaços. Ok, então vamos aqui considerar uma mudança de coordenadas, tá? Entre as cartas locais φ sub i e φ sub j. E o que temos que perceber é que nenhum dos conjuntos que aparecem nem no domínio nem no contradomínio são abertos de RK. São abertos de subespaços. Então, que é o que a gente está dizendo quando pedimos que essa aplicação de mudança de coordenadas seja um diffeomorfismo de classe CR. Então, o que estamos pedindo é que a nossa aplicação possua uma extensão, também de classe CR, que seja um diffeomorfismo entre abertos de RK. Então, se existem abertos de RK, que podemos chamar W sub 1 e W sub 2, é uma aplicação que vai ser de fato um CR de fiomorfismo F, tá? Por exemplo, entre W sub 1 e W sub 2, que é uma extensão da nossa mudança de coordenadas. Então, para pedir que seja uma extensão, precisamos que o domínio esteja contido de fato em W sub 1 e que a imagem de um ponto X pela F maiúscula seja simplesmente a imagem da mudança de coordenadas para todo X que pertence a φ sub i, du sub i, interseção sub j. Então agora está perfeitamente definido. Tá? Um diffeomorfismo de KCR está entre abertos de semiespaços, é simplesmente a restrição de um diffeomorfismo de classe CR entre abertos de RK. Tá? O que podemos fazer, além de definir o que é uma variedade com bordo, é também definir qual é o bordo da variedade. Então, quando temos uma carta local, vamos lembrar que V é um subconjunto aberto de um semiespaço H, vamos definir a interseção do domínio da carta local com o bordo de M como sendo simplesmente a pré-imagem por φ do bordo do semiespaço. E a definição do bordo não depende da escolha das coordenadas locais. Então, que é o que acontece? Que é o que estamos querendo dizer? Se vocês têm um ponto X, tá? Que pertence a M, e M é paridade com bordo, poderíamos pensar que poderia acontecer o seguinte: vocês têm uma carta local, tá? De U em B, e que envia X, claro, é um ponto φ sub 1 de X, que não pertence ao bordo
do semiespaço que estamos considerando, tá? Poderia acontecer. E aí poderíamos ter também uma situação, sei lá, U', B', em que o nosso ponto X é enviado em um ponto que sim que pertence ao bordo, tá, do semiespaço que estamos considerando para a segunda carta. Tá? Isso aí é possível, porque se isso aí for possível, então a definição de bordo não pode ser feita, porque aqui a gente estaria dizendo que X pertence ao bordo, porque a sua imagem pela primeira carta pertence ao bordo de B, mas usando a segunda carta, X não pertence ao bordo. Na primeira não pertence, na segunda pertence. Então, essas duas propriedades não permitiriam definir bem o bordo da nossa variedade M. Mas a situação que está descrita na transparência não é possível, tá? Porque se vocês consideram essa aplicação aí, é um diffeomorfismo local, tá? Na vizinhança do ponto φ1 de x. Tá? Vocês têm que perceber que é a vizinhança do ponto φ1 de x em B é um aberto de RK, tá? Porque φ1 não pertence ao bordo. Não pertence ao bordo do DB. Então, vocês têm um diffeomorfismo no K. Isso implica que a imagem, a imagem de, vamos ver, então temos que é um diffeomorfismo, essa mudança de coordenadas, um diffeomorfismo local na vizinhança do ponto φ1 de x, tá? E vamos lembrar que V é uma vizinhança de φ1 de x em RK, tá? Porque o φ1 de x não pertence ao bordo de V, tá? Mas aí, como é um diffeomorfismo, a gente pode usar, por exemplo, o teorema da função inversa. Então, como essa, tá, como essa aplicação daqui é um diffeomorfismo na vizinhança φ1 de x, temos que φ2 da interseção dos domínios contém uma vizinhança do ponto φ2 de x em RK. Mas já é impossível, porque, em particular, φ2 de U' contém uma vizinhança de φ2 de x em RK. Isso aí não pode acontecer. Vamos ver se é aqui. Porque o ponto φ2 pertence ao bordo. Então, o B' não é uma vizinhança da imagem por φ2 de x em RK. Então, não pode ser que para uma carta a imagem seja um ponto que não pertence ao bordo da carta, mas para outra sim. Isso aí não é possível. E, em consequência, no momento em que você tem um ponto X que para uma carta cumpre que a imagem pertence ao bordo do semiespaço que estamos considerando, automaticamente acontece isso para todas as cartas. E, em consequência, o bordo de M está perfeitamente determinado. Tá? Então, como agora sabemos que podemos definir esse conjunto, o bordo de M,
vamos dizer que se esse bordo é um conjunto vazio, então M é uma variedade sem bordo. E se o bordo for distinto do conjunto vazio, dizemos que M é uma delta variedade. Tá? O atlas de uma delta variedade, M, vai induzir um atlas do bordo de M. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que, se temos uma carta de U em B, tá? Essa carta vai induzir, sei lá, uma aplicação induzir uma aplicação, simplesmente considerando a restrição ao bordo, que de fato vai dar para a gente uma carta do K do bordo de M na carta do KU, tá? E quando a gente considera uma mudança de coordenadas, tá? A gente também pode considerar a restrição ao subir, interseção sub J, interseção bordo com DM. E aí, em Φ sub J, deu subir, interseção sub J, interseção o bordo de M. E que é o que vai acontecer aqui? Tá? É que, tá, pela nossa definição, esse conjunto aqui é um aberto de um subespaço. De dimensão n-1, ou de dimensão, para ser mais preciso, com o que a gente falou até agora, de dimensão k-1, tá? Vamos aí deixar isso mais claro. Quando a gente considera a mudança de coordenadas, aqui escrevemos a imagem pela carta local Φ sub I da interseção dos domínios das cartas locais e do bordo de M. Aqui vamos escrever a imagem por Φ sub J do mesmo conjunto, tá? Essa aí é a nossa situação. Temos que pensar o seguinte, esse conjunto Φ sub I, vamos ver, esse conjunto aqui, Φ sub I de U sub I, interseção sub J, é um aberto de um semiespaço. De um K semiespaço, o que quer dizer isso? Que é um aberto de um conjunto da forma lambda maior ou igual do que zero, onde lambda é uma transformação linear de RK em R. Tá? Lambda é uma transformação de RK em R linear. Perfeito. Mas o que é a imagem por φ sub I da interseção de U sub I, interseção sub J com o bordo? Tá? Agora só queremos saber qual seria a imagem pela carta dos elementos do bordo. Então vai ser um aberto também de um semiespaço. Bom, desculpa, não vai ser um aberto de um semiespaço, vai ser um aberto se o nosso semiespaço era o conjunto dos pontos tais que lambda é maior ou igual do que zero, vai ser um aberto de lambda igual a zero. Então, não é do semiespaço, mas do subespaço. Tá? O subespaço lambda igual a zero. Uhum. Claro, se lambda for... sempre estamos considerando aqui que lambda não é identicamente nulo. Senão, não tem bordo. Então, esse lambda igual a zero é um subespaço de dimensão k-1. Então, é um espaço vetorial que é isomorfo a R
K-1. E o que a gente pode, para determinar uma carta local, tá? Se a gente quer que a imagem seja de fato um aberto de RK-1, é considerar seja um T, um isomorfismo entre lambda igual a 0 e RK-1. Um isomorfismo linear. Vamos chamar aqui, talvez, T sub I, tá? Isomorfismo. E, nesse caso, a gente, para tratar a nossa carta, a gente tem a carta φ sub I, que vai de U sub I em B sub I, e a gente pode considerar φ sub I, que vai do bordo de M interseção U sub I, na sua imagem, tá? A gente tem essa situação. E a gente sabe que esse conjunto aqui, em particular, vai ser um aberto de algo da forma lambda mu. Se quiser, pode colocar lambda sub I, lambda igual a 0. Onde lambda é uma transformação linear não nula de R, K em R. Tá? Essa é a situação que a gente está trabalhando. Na transparência anterior, a gente estava considerando um T sub I, que era um isomorfismo entre lambda igual a 0 e RK-1. Então, vocês consideram aqui φ sub I composto com T sub I, e isso aí vai ser a nossa carta. Uma carta cujo domínio é a interseção de U sub I com o bordo de M, e cujo contradomínio é, de fato, um aberto de RK-1. E se agora a gente considera as mudanças de coordenadas, o que vamos ter é composições do tipo que está aparecendo aqui, que são da forma T sub j, aqui aparece a mudança de coordenadas inversa de φ sub I composta com φ sub j, e aqui T sub I menos 1. Tá? E a gente vai obter um sistema de cartas, um atlas, para o bordo, porque de fato o que estamos fazendo é compor aqui um isomorfismo e aqui a restrição de um difiomorfismo de classe CR ao bordo. Tá? Então, por essa razão, o resultado ainda vai dar uma atlas de trivialização de classe R para o bordo D. Então, o bordo de uma variedade com bordo de classe CR e dimensão K é uma variedade de classe R e dimensão K-1. Tá? Vamos definir agora uma subvariedade, talvez com bordo de classe R e dimensão K de Rn. Então, quando x vai ser uma subvariedade, se para todo ponto x minúscula e x maiúscula, existe um CR de fiomorfismo φ entre conjuntos abertos de Rn, tal que o domínio contém o x minúscula e a interseção do U com o x maiúscula é simplesmente a pré-imagem de H, interseção V, onde H é algum K semi-espaço. Tá. Vamos ver um exemplo. A gente considera x como sendo o produto do intervalo fechado 0, 1 com 0 e 0. É o que a gente vai ver. Bom, vamos tentar entender por que é que x é uma subvariedade de R3. De fato, uma subvariedade com bordo. O bordo contém 2 pontos. Então, queremos
entender como é um subvariedade na vizinhança da origem, tá? Nos pontos interiores do intervalo 0,1, produto com 0 e 0 não dá nenhum problema, e estudar o que acontece no ponto 1, 0, 0 é totalmente análogo ao que acontece na origem. Então, vamos ver o que acontece na origem. Então, vamos considerar φ como sendo a identidade de U, e U vai ser o conjunto dos pontos x, y, c de R3, tais que x é menor do que 1. E o H é simplesmente o conjunto dos pontos da forma x, y, c. Bom, de fato, para que seja mais claro ainda, x, 0, 0, onde x é maior ou igual do que c. Então, H é um semiespaço, porque a gente trabalha na reta y igual a c igual a 0, que é um subespaço de dimensão 1, e essa reta H está dada por x maior ou igual do que 0. Nessa reta, x é uma transformação linear de, no nosso caso, a reta em R. Então, H é um semiespaço, e o que temos é que, em essa situação, U interseção X é simplesmente o conjunto, que é o produto do intervalo 0, 1 fechado de 0 e aberto em 1, vezes 0, vezes 0. Tá? Então, na vizinhança da origem, a nossa X é uma subvariedade com bordo. Tá? De fato, temos, fazendo a mesma coisa no ponto 1, 0, 0, que o bordo de X é o conjunto 0, 1 vezes o conjunto formado pelo 0 vezes o conjunto formado pelo 0. Tá? Um outro exemplo de subvariedade com bordo seria considerar a esfera de dimensão 2 como subvariedade de R3 e considerar, por exemplo, a interseção com os pontos em que x é maior ou igual do que 0. Tá? Deixo para vocês conferir que aqui estamos considerando uma subvariedade com bordo. O bordo, nesse caso, vai ser simplesmente um círculo, tá? A interseção desse 2 com os pontos em que x é igual a 0, de dimensão 2 de R3. Tá? Vamos agora dar a definição geral de subvariedade com bordo. Se vocês olham para a definição anterior, a definição era uma subvariedade com bordo DRE. Então, o que vamos considerar agora é uma variedade com ou sem bordo. E dizemos que X é uma subvariedade de M de classe CR se para todo ponto X minúscula e X maiúscula existe uma carta local de classe CR, tal que o X minúscula pertence ao domínio da carta e a imagem do X maiúscula interseção U é uma subvariedade com bordo de classe CR de Rn. Tá? Ok. O que acontece é que, nesse caso, os bordos da... Claro, a gente pode estar trabalhando em M em uma variedade com bordo, tá? Tá? Essa aqui ser AM. Essa parte ser o bordo de M. E, tá, vamos pensar, por exemplo, que estamos trabalhando com um semiespaço de R2. E agora poderíamos considerar algo assim, tá? Tá, uma
Subvariedade, tá? Que é uma perturbação de um disco fechado. Então, é uma subvariedade N de M, tá? Porque se vocês olham a definição, a N cumpre a definição, onde o bordo de N é essa curva aqui, ok? Mas o negócio é que, se vocês olham a interseção do bordo de N e o bordo de M, bom, no desenho tem aqui bastantes pontos. Mas a gente poderia mesmo considerar uma N tal que a interseção do bordo de N e o bordo de M fosse um conjunto de Cantor. Então, a nossa definição de subvariedade não implica que a subvariedade tem um bordo que está bem colocado em relação ao bordo da variedade da qual a N é subvariedade. Tá? Então, a priori, o bordo de X não intercepta o bordo de M em uma subvariedade. Tá? Se X é uma subvariedade de M, a interseção do bordo de X e o bordo de M não é necessariamente uma subvariedade do bordo de M. Hoje foram introduzidas as variedades com bordo. De fato, se M é uma variedade com bordo de dimensão n, o bordo de M é uma variedade sem bordo de dimensão n-1. Também definimos o conceito de subvariedade de uma variedade com bordo. E vimos que a subvariedade, em geral, não está bem colocada, podemos dizer assim, em relação ao bordo da variedade ambiente. Por exemplo, que, em geral, com a nossa definição, a subvariedade não é transversal ao bordo da variedade ambiente, o que permite, por exemplo, que a interseção da subvariedade da variedade com o bordo da variedade possa ser a priori muito ruim. Na próxima aula, daremos uma definição de variedade, de subvariedade de uma variedade com bordo, ou as chamadas subvariedades elegantes, que têm uma boa colocação em relação ao bordo da variedade ambiente. Em particular, são transversais ao bordo da variedade ambiente. Muito obrigado pela sua atenção.